Olá! Na última lição, postulamos definições para a música e para a harmonia musical e trabalhamos os conceitos de som, audição indicial, audição musical, objeto, construto, inteligibilidade, construto sonoro e construto musical. Em especial, definimos a harmonia musical como sendo a disciplina dentro da teoria da música que estuda a formação e a estruturação estética de construtos harmônicos, ou seja, de objetos sonoros ideais feitos de aglomerados de sons de altura definida. Nesta presente lição, investigaremos melhor a natureza dos sons de altura definida, também chamados de sons harmônicos, que são justamente o foco central de estudo da disciplina da harmonia musical. Um som tem a propriedade que chamamos de altura definida quando suas vibrações energéticas se repetem segundo o mesmo padrão periodicamente. Para compreender melhor o que vem a ser isto, faremos uso de um dispositivo chamado osciloscópio, que é um dispositivo que mostra visualmente o padrão vibratório de um som na forma de um gráfico cartesiano, no qual o eixo vertical se refere a valores de amplitude energética do som e o eixo horizontal se refere às posições no tempo daqueles valores de energia. Iniciaremos visualizando um som de voz humana masculina. Note como a visualização da evolução energética deste som se repete segundo o mesmo desenho. A este pequeno desenho repetitivo damos o nome de perfil de onda. Para que o som tenha uma altura definida específica, este perfil de onda tem que acontecer repetidamente a intervalos regulares de tempo. O intervalo de tempo que um perfil de onda de um som de altura definida leva para acontecer, chamamos de período da onda. Quanto mais longo for o período da onda de um som, ou seja, quanto maior for o tempo entre cada nova repetição do perfil de onda daquele som, mais grave será a altura daquele som. E vice-versa. Quanto mais curto for o período de onda de um som, ou seja, quanto menor for o tempo entre cada nova repetição do perfil de onda daquele som, mais aguda será a altura daquele som. Assim, a altura de um som corresponde à noção que nosso intelecto tem de quão rapidamente se repete o perfil de onda de um som. Quanto mais rápida for a periodicidade de um som, mais aguda será a sua altura. Quanto mais devagar for a periodicidade de um som, mais grave será a sua altura. É a esta contagem de quantas vezes o perfil de onda de um som harmônico se repete em uma unidade específica de tempo que chamamos também de frequência daquele som. Geralmente, medimos a frequência segundo a unidade de medida chamada Hertz, ou ciclos, repetições por segundo. Por exemplo, imagine um som harmônico cujo perfil de onda se repete a cada 10 milissegundos. Então, neste caso específico, se o período do som harmônico é de 10 milissegundos, em 1 segundo, ou seja, 1000 milissegundos, ocorrerão 100 repetições do perfil de onda daquele som. Portanto, aquele som harmônico tem 100 Hz de frequência. O que se nota aqui é que o período de um som harmônico é inversamente proporcional à sua frequência. Quanto menor for o período de um som harmônico, mais rapidamente ele se repete, ou seja, maior é a sua frequência. E vice-versa. Quanto maior for o período de um som harmônico, mais lentamente ele se repete, ou seja, menor é a sua frequência. Note que, a princípio, os termos frequência e altura parecem ser razoavelmente intercambiáveis. No entanto, convencionaremos aqui o uso do termo frequência para quando estivermos tratando de medições objetivas físicas da velocidade e da periodicidade de um som harmônico, e o termo altura para a percepção subjetiva que o nosso intelecto tem da frequência daquele som. E, efetivamente, o mundo objetivo real e o mundo subjetivo do intelecto geralmente não se mostram como uma mesma coisa. Isto será importante para nós aqui no caso dos sons harmônicos, pois o nosso intelecto só consegue comparar as periodicidades de dois sons harmônicos diferentes senão medindo a proporcionalidade entre suas periodicidades.
Eu explico. Imagine dois sons harmônicos, A e B, um de frequência 100 Hz e o outro de frequência 200 Hz, respectivamente. Uma medição objetiva física da diferença entre eles diria: o som B tem 100 Hz a mais de frequência do que o som A. Mas o nosso intelecto subjetivo apenas consegue compreender a proporcionalidade entre as periodicidades daqueles sons e diria algo um pouco diferente. Um som tem o dobro da altura do outro. Imagine agora outros dois sons harmônicos, C e D, um de frequência 1000 Hz e o outro de frequência 2000 Hz, respectivamente. A diferença física objetiva entre as periodicidades do som C e D é agora de 1000 Hz, 10 vezes maior do que a diferença de frequência entre os sons A e B. Mas o nosso intelecto acredita que a diferença de altura aqui é a mesma diferença que havia entre os sons iniciais A e B, e insiste ainda em dizer: um som tem o dobro da altura do outro. Para o nosso intelecto, a diferença entre as alturas 100 e 200 Hz é percebida como sendo exatamente igual à diferença entre as alturas 1000 e 2000 Hz. Isto porque, ao comparar diferentes frequências, o intelecto compreende como iguais diferenças que são proporcionalmente as mesmas. Com isto em mente, chamaremos de intervalo a noção que o intelecto tem da diferença das alturas de dois sons harmônicos diferentes. Um intervalo será identificado e mensurado pela razão de proporcionalidade entre as frequências dos dois sons harmônicos que o constituem. E, por convenção, mediremos esta proporcionalidade sempre dividindo a frequência do som harmônico mais agudo pela frequência do som harmônico mais grave. Assim, o intervalo entre um som harmônico de 100 Hz e outro de 200 Hz é de 2, 200 dividido por 100, ou 2:1. E o intervalo entre um som harmônico de 1000 Hz e outro de 2000 Hz é também de 2, 2000 dividido por 1000, ou 2:1, portanto igual. E assim, definimos aqui o primeiro grande atributo de um objeto sonoro harmônico, a sua altura. E a diferença entre as alturas de dois objetos sonoros harmônicos diferentes é chamada de intervalo, que é identificado pelo intelecto pela mensuração da proporcionalidade entre as frequências de seus sons constitutivos, por convenção, dividindo-se sempre a maior frequência pela menor. Mas, além da percepção de altura de um som harmônico, há também pelo intelecto uma outra percepção importante, a do timbre. O timbre de um som harmônico corresponde à noção subjetiva que o intelecto tem quando é exposto ao desenho específico do perfil de onda periódico daquele som. Imagine dois sons harmônicos diferentes, A e B, ambos de frequência 100 Hz, mas com desenhos de perfis de onda diferentes. Neste caso, o intelecto percebe que A e B têm alturas iguais. Isto porque ele mensurou que as periodicidades daqueles sons têm a mesma rapidez. Mas as diferenças de perfil de onda causam no intelecto sensações de timbre diferentes. Mas se o intelecto, para gerar a sensação de altura definida, se fia na medição da rapidez da periodicidade do som, no que se fia o intelecto para gerar a sensação de timbre? O que exatamente é medido pelo intelecto para gerar essa sensação, então, de timbre? Na verdade, como veremos nas próximas lições desta série, a periodicidade de um som harmônico é o resultado da combinação de várias pequenas periodicidades vibratórias diferentes que, somadas todas juntas, resultam naquela periodicidade maior vibratória do som. Da medição da rapidez desta periodicidade geral resultante é que o intelecto cria a noção do atributo altura. Mas é da medição da rapidez individual de cada uma daquelas pequenas periodicidades constituintes que o intelecto cria uma sensação amalgamada que corresponde àquela noção de timbre que falamos. E é precisamente a natureza dessas pequenas periodicidades que se combinam para formar a periodicidade maior vibratória de um som e a maneira com a qual o intelecto percebe a rapidez individual de cada um daqueles pequenos componentes periódicos que serão os temas de nossa próxima lição. Até então!